Você disse que, eu até ia perguntar, tem genética envolvida? Que você falou assim, às vezes alguém tem na família e aquela criança tem. E se, essa é a primeira pergunta, e a segunda é, eu tenho 3 filhos, qual o risco de, na minha família tinha uma pessoa autista, e daí os 3 serem autistas, ou só um deles, ou como é que funciona? Eu vou falar do que eu conheço, dentro do meu conhecimento da psicopedagogia e do que eu leio e do que eu estudo, tá? 81% dos casos são genéticos hereditários. 18% são alguns erros da evolução humana. Algum gene se multiplicou ali equivocadamente, que pode ser em uma área, como pode ser na área do transtorno do espectro autista. E 1% são as causas ambientais. Que são causas ambientais? São causas intrauterinas. Tá? É chamada de causas ambientais, mas na verdade são questões intrauterinas. Algum tipo de infecção que a mãe teve, prematuridade. Então, são causas assim. Mas isso é uma coisa assim, exata? Não. Hoje, a gente tem alguns exames que são... já baixou bastante o preço. Mas, às vezes, a pessoa faz um monte de exame genético e não vai achar, porque ele é multifatorial. Então, não tem algumas variáveis, algumas síndromes genéticas que a gente sabe que alguns sintomas são o autismo. Então, tem a síndrome do X frágil, a síndrome de Angelman. Eu não vou lembrar todas as síndromes. Então, algumas síndromes... Então, mas aí você tem algumas características genéticas. Então, quando você vai ao pediatra, o pediatra muitas vezes vai ver. Então, o que acontece? É uma pergunta difícil essa que você fez para a gente conseguir responder nesse momento. Ai, mas, desculpa, eu me senti tão inteligente agora. Adoro. Deixa eu fazer cara de inteligente. Ai, gente. Tá. Então tá bom. Na verdade, a gente vê muitas famílias que depois que tem um diagnóstico, você vai vendo que tinham pessoas que estavam nesse tal do fenótipo ampliado. Porque pode ter uma pessoa tem mais, uma tem menos e não foi percebido. Perceberam só na que tem mais, mas não perceberam na outra. Isso. Porque aí são os níveis de suporte, que é uma outra questão. Então, o que acontece? Essa probabilidade de ter filhos, né? Você tem um filho autista, você vai nascer o segundo. Eu não vou saber te falar exatamente qual é a porcentagem, mas eu acredito, pelo que eu tenho lido, de 25%, mas eu não posso estar totalmente, posso estar equivocada nesse dado, porque não é um dado uma área que eu estudo, tá? Mas a gente vê que na prática, no dia a dia, que existem irmãos, né? Às vezes, como eu disse, um com grau maior, outro menor. Sim. E às vezes o com grau maior é perceptível e o outro passa batido porque as pessoas não entendem. Sim. Eu trabalhava num salão de beleza lá em Foz do Iguaçu e existia uma cliente que ela sempre levava as crianças dela lá, eram 2. Um dos meninos, os 2 tinham assim, o que era autista tinha por volta de 6 anos e o outro tinha 4, o que não era autista. Eles brincavam meio que em comum ali. Só que ela foi indo durante anos, e a gente foi vendo eles crescerem. Quando eles estavam mais ou menos na fase de 12 anos de idade, era notório o quanto o menor, que não era autista, tinha desenvolvido um discernimento social, e o outro ainda agia com um pouco menos, sabe? Sim. Não sei explicar, eu tenho medo de usar nomenclaturas erradas aqui, mas era um pouco menos. E eu gosto muito, sou muito observadora, eu ficava observando, assim. É interessante esses estudos, né? Acho importante. Na verdade, o que acontece? Quanto mais a criança é menor, o nível de exigência, tanto social quanto pedagógica, educacional, é menor. Então, se você chegar com uma criança e falar assim, fala oi, né? Fala oi, Patia. Fala oi, Patia, né? Se ela falar oi, se ela não falar oi, as pessoas vão, que tá criança, não liga, né? Mas conforme ela vai crescendo e algumas questões vão ficando mais evidentes, então aquela criança que não quer sair de casa, que não gosta de brincar com mais amigos, que não mantém contato visual, isso a gente tá falando dos sinais leves, tá? Vai ficando mais evidente, como você observou. Então, porque daí o outro foi, né? Ele foi a gente aprende por modelos. A gente aprende
a gente olha o que o outro tá fazendo, aí na próxima vez a gente fala assim, fui numa festa, é assim. Não é numa coisa assim, pensada, né? Mas o nosso cérebro funciona dessa forma. Quando a criança com autismo, ela não tem isso. Ela precisa ser ensinada dependendo do nível de suporte. Um suporte maior, conforme o autismo foi, ali no cérebro, foi colocado, ele vai precisar de mais níveis de suporte para ser ensinado. Ensinado a habilidade. Alguém chegou para você e fala oi, agora você vai ensinar a falar oi. Não é assim, a gente... Naturalmente, a gente aprende. Segue exemplos. A criança autista, muitas vezes, a gente precisa fazer um programa instrucional para que ele aprenda. Então, por isso que uma avaliação dos marcos do desenvolvimento na primeira infância é muito importante. Porque, às vezes, tem criança que falam, mas não se comunicam. Então, você vê quantos detalhes. É um assunto... Muito complexo. Precisaremos de um podcast de horas, né? Sim. Chegou mais perguntinha. Ana Cláudia Gouveia, que tá muito, muito interessada. Que bom. Eu também acho legal. Obrigada, viu, Ana Cláudia Gouveia? Beijo. O diagnóstico de autismo é só comportamental ou tem exame clínico? Exames laboratoriais e de imagem só se for algumas questões sindrômicas. Então, se tiver alguma manifestação de tamanho de face, implante de orelhas, que tem algumas síndromes que aí vai fazer algumas investigações, mas geralmente é observações clínicas do desenvolvimento clínico da criança, do desenvolvimento da criança. Exames laboratoriais seriam mais para verificação de como que a criança está no desenvolvimento se está com anemia, essas coisas, mas não tem nenhum exame. Não dá para ir lá fazer um exame de sangue, tem autismo. Não, também não dá para fazer isso na gravidez. Deixa eu ver se seu filho... Não. A não ser realmente que tenha uma síndrome que possa vir composta e aí vai ter o transtorno do espectro autista, porque nós temos síndrome de Down com autismo. Como? Síndrome de Down autista. Tá. Sim. Síndrome de Down com autismo. Que era uma questão que Tem uma amiga de vocês, inclusive ela foi convidada para vir também, a Andréia. Ela queria falar sobre uma próxima oportunidade, por favor. Então, a gente tem algumas síndromes que acompanham como comorbidade transtorno do espectro autista. Então, se, por exemplo, a criança tem uma síndrome de Down, no ultrassom, acho que é 3D, tá até tão avançado que é 4D. Você descobre que tem síndrome de Down, mas não autismo. Não. Aí o autismo entra como uma comorbidade. E quando a pessoa é autista, o TDAH entra como uma comorbidade. Nossa, eu tô ficando muito craque. Tá assim. O César Oliver mandou assim, passando só para parabenizar vocês, que entrevista maravilhosa, beijos, ele falou, César, eu concordo com você, concordo plenamente, eu acho muito importante falar, inclusive, eu sei que muita gente pode estar falando assim, hoje nós não vamos falar sobre transexualidade? Gente, vocês acreditam que nós vamos? Mas a gente vai deixar mais pro final, então vocês vão ter que ficar comigo aqui.